Boa noite, pontualmente às 8 horas. Aqui quem fala é a Tatiane, sou a responsável pelo portal Momento Saúde. Isso mesmo, eu sou a redatora, aqui está nos bastidores escrevendo conteúdo para vocês. E hoje nós vamos falar sobre esclerose múltipla. Se você conhece alguém que tem essa patologia ou algum familiar, por favor, que você compartilhe com ele. Nós já temos 270 pessoas aqui, uau, muita gente querendo ouvir o Dr. Matheus para falar desse assunto. Ele é especialista nisso, então, por favor, compartilha para todos. E para você que está ouvindo o nosso podcast, eu não sei qual é o horário que você está ouvindo, se é bom dia, se é boa tarde, que esse conteúdo venha acrescentar, venha a te edificar e venha também a te ajudar. Então, nós queremos agradecer a todos vocês, a toda essa audiência, a todos vocês que estão aqui nos aguardando para essa live, a vocês, nossos seguidores, vocês que têm escrito nos bastidores para nós. Se você tem alguma pergunta, alguma dúvida sobre esclerose múltipla, aproveite que esse é o momento que nós vamos estar aqui com um doutor especialista no assunto. A esclerose múltipla é uma doença inflamatória, crônica, autoimune. Ela agride todo o sistema, né, imunológico. Atualmente, temos 40 mil brasileiros que têm esse diagnóstico. Também nós temos 2,8 milhões de pessoas ao redor do mundo que são portadores de esclerose múltiplas. E vocês estão aqui para ouvir o Dr. Matheus, que já está aqui nos aguardando para participar aqui. Então, por favor, compartilhem aí com os grupos de esclerose. Boa noite, doutor Matheus. Oi, boa noite. Doutor, muito obrigado por aceitar o nosso convite. Você que tem assim uma agenda mega lotada, né? A gente sabe o quanto você trabalha muito, né? E você parar esse momento, parar a sua agenda, e eu sei que é um assunto que você tem paixão, eu sou sua seguidora, me divirto com os seus posts e te encorajo a colocar mais coisas edificantes e engraçadas, né? Porque a gente tem que se divertir um pouco, porque a vida já é tão triste, né? Então, muito obrigada desde já. Obrigado eu pelo convite. Desde que eu comecei, eu tenho feito algumas lives sozinho, algumas lives com convidados, e sempre é bom conversar. Sempre adianto que eu me empolgo muito quando eu falo de esclerose, então, se eu falar muito rápido, Uhum. se ficar muito técnico, vocês me dão uma segurada. Então, eu agradeço o convite pela lembrança. Fica tranquilo. Doutor, eu quero que você se apresente, fale quem é o doutor Matheus, neurologista, da onde é, aonde atua, porque muita gente vai nos ouvir no podcast também. Então, passa também seu Instagram, porque é muito legal te seguir também. Legal. Então, meu nome é Matheus, eu tenho 28 anos atualmente, eu moro em Curitiba, Paraná. Uhum, Eu trabalho num hospital chamado INC, que é o Instituto de Neurologia de Curitiba, é um hospital privado aqui de Curitiba, uhum, que só mexe com parte neurológica. uhum, Eu nasci no interior do Paraná e faz uns 10, 11 anos que eu estou em Curitiba para fazer faculdade, residência e fiquei. uhum, Desde novembro eu criei esse Instagram para falar sobre esclerose múltipla, que é a minha especialidade dentro da neuro, uhum, que é o arroba Dr. Matheus Vazem, que é Dr. Matheus com TH, uhum, Vazem, Wasem de Matheus, uhum. Dr. Matheus Vazem. Ó, tem um monte de E paciente meu sua telefone. aqui, viu, doutor? Ó, boa noite para as pacientes do doutor, para as seguidoras dele. Doutor, por que escolher a especialidade de esclerose múltipla? Neurologia, né? Dentro da neurologia, se aperfeiçoar nisso. Eu tenho até um post lá no feed que eu falo sobre isso. Eu acredito que a gente não acaba não escolhendo assim
uma coisa que a gente acorda e de repente escolhe, eu vou fazer isso, vou fazer aquilo. E dentro da neurologia tem algumas especialidades. Uhum. Então existe o neuro que é especialista em AVC, Uhum. em Alzheimer, Uhum. em Parkinson, Uhum. em convulsão, epilepsia, e tem o da esclerose. Uhum. Então, na nossa formação, a gente vai tendo contato com todos os tipos de pacientes. Eu acho que Uhum. nos meus anos de residência, o contato que mais me agradou, acho que foi com o perfil de paciente de esclerose, que geralmente é um perfil assim de gente mais jovem, mulher mais Uhum. jovem. Eu Uhum. vi muito potencial de melhora, assim, porque quando a gente começa a residência de neurologia, a gente se depara com muita coisa que não melhora, assim, sabe? Uhum. Paciente com AVC, que a gente sabe que não volta mais, paciente com Alzheimer, que a gente sabe que não volta mais. Uhum. Mas quando a gente viu os pacientes com esclerose, que às vezes eles tinham surtos da doença, Uhum. você vai lá, interna, trata, dá remédio, a pessoa sai da cadeira de roda para correr de novo. A Sim. pessoa sai da cegueira para enxergar de novo. Uhum. Então eu encontrei uma área da neurologia que a gente tem muito para ajudar. Uhum. E é muito legal ver isso, ó, porque todo mundo está falando uma coisa que realmente você passa. Você tem paixão pelo que você faz, seus pacientes falando, né? Então, isso que é lindo de ver. Quando um doutor está no propósito dele, que tem aquela paixão. Então, a gente vê isso no brilho dos seus olhos quando você fala. Então, por isso que eu escolhi você, para falar para a gente desse assunto que é tão difícil, né? E a gente chega assim, doutores que chegam os pacientes e falam: nossa, acabei de ter esse diagnóstico. E eu não sei se é pela idade dos doutores ou como que é, passa uma coisa que é tão difícil, você sai de lá, você fala, nossa. E aí, quando você olha para o seu perfil, você é encorajado, porque você trata com humor um assunto que é tão difícil. Porque, assim, é aquele, a gente fala, né, as circunstâncias, né, doutor? Como você falou, é um momento que está na crise. E aquela crise, ela consegue, né? Você consegue passar por aquilo. Então, eu queria falar um pouquinho que você falasse, assim, né? O diagnóstico, né? Quando o paciente chega, nossa, teve esse diagnóstico. E aqui, cada estado são doutores diferentes. Então, é muito bom quando a gente vê alguém que fala, uau, né? Eu não saio do consultório. Eu acho que do seu consultório não sai assim, aquela pessoa deprimida, chorando com aquele diagnóstico. Porque você vai caminhar junto, né? Isso aí. Então, eu até no começo, quando eu comecei com o perfil, eu até escrevi lá, assim, que eu contratei uma equipe, marketing, essas coisas tem que ajudar. Uhum. E eu falei que não me interessava em ter retorno nenhum, assim, eu acho que vai acontecer de ter mais pacientes, mais consulta, mais coisa, Sim. mas que se o Instagram não me trouxesse nenhum paciente, eu já estava satisfeito só de ajudar, assim. Então eu Uhum. recebi muita mensagem de gente do interior, falando assim, olha, doutor, meu neuro nem me aceita no Instagram e você está me respondendo. É. Para mim ter contato para mim falar com um neuro, eu tenho que viajar 300 quilômetros e minha consulta só daqui 6 meses. Você Uhum. me tirou uma dúvida que ia demorar não sei quanto tempo para tirar. Uhum. Então, eu até esses dias foi uma pergunta que eu respondi, Uhum. que eu vou continuar fazendo isso Uhum. o tempo que eu aguentar, o tempo que for possível, Uhum. porque eu sei que são alguns cliques meus que podem mudar, assim, completamente a vida de alguém que está tão longe, assim. Uhum. Uma dúvida, uma pergunta. A gente sabe que a medicina tem que ter conversa, exame físico e tal, Uhum. mas uma dúvida ou outra a gente consegue tirar. Uhum. E sobre a esclerose múltipla, então, é uma doença que a gente fala que ela é autoimune. Então, Uhum. quando a gente fala de doenças autoimunes, eu costumo explicar assim que existe doença autoimune contra vários órgãos do corpo. Uhum. Então, diabetes é uma doença autoimune que é o corpo que está atacando o pâncreas. Existe Uhum. vitiligo, que teve do Big Brother agora, que é o corpo que está atacando a pele. Existe Uhum. tireoide, é o corpo que está atacando a tireoide. E a Uhum. esclerose é quando o corpo faz uma doença autoimune e o seu Uhum. corpo cria anticorpos para atacar a baía de mielina. A gente aprende lá no colégio que é uma capinha de gordura que fica em volta dos neurônios. Uhum. Então, quando o nosso corpo resolve rejeitar a baía de mielina, resolve fazer ataque, a pessoa vai ter ataques contra a baía de mielina. E isso vai resultar em sintomas e sinais neurológicos que a gente chama. Então, a pessoa Uhum. que tem um ataque contra a baía de mielina do olho, pode ser que ela comece a ficar com a visão embaçada. Se ela tem Uhum. contra a baía de mielina que está levando informação lá para a perna, pode ser que a perna fique fraca, pode ser que a perna fique com alteração de sensibilidade, pode ser que a perna formigue, pode ser que o braço fique fraco. Então, pode acontecer muita coisa no corpo inteiro. E quando a Uhum. gente está pensando em dar o diagnóstico de esclerose, a gente está frente a um paciente com essa suspeita. Então, é um paciente geralmente jovem, que já está assim 1, 2, 3 dias, 4 dias, uma semana com sintomas novos,
que pode ser, então, embaçamento da visão, perna fraca, braço fraco, formigamento, desequilíbrio, braço coordenado, visão dupla, estrabismo, uma série de coisas. E para dar o diagnóstico, o principal exame é a ressonância. Então, o médico, o neuroclínico, alguém vai pedir uma ressonância para a pessoa, e na ressonância vem um monte de manchinhas brancas na ressonância. Essa é quando a gente, assim, quase que fecha o diagnóstico com isso. Tem mais algumas coisinhas que a gente faz, tirar líquido da espinha, fazer a punção lombar, pedir exame de sangue, mas o principal é o sintoma com a ressonância. Tá. Doutor, para aqueles pacientes que dentro do nosso portal são muitos pacientes do SUS, que não tem aquela condição. Por exemplo, se eles passam por um clínico geral, ou às vezes nem passam por um clínico que está demorando conseguir diagnóstico, está demorando conseguir, né? Ainda mais um neuro, é muito difícil essa fila de espera. O senhor acha que compensa essa pessoa pagar essa ressonância e já ir tentar achar se tem essa dúvida toda, você acha viável fazer isso? Pode fazer essa ressonância? Se tem a gente fala uma receita ou não precisa ter realmente uma receita para fazer uma ressonância? Como funciona isso? Então, para fazer exame, precisa ter uma solicitação, sim. Dificilmente a pessoa chega na clínica e fala, quero fazer um exame tal. Eles não fazem, a menos que tenha uma solicitação. Então, no SUS, realmente é bem demorado, porque eu trabalho no SUS aqui em Curitiba também, e no SUS apenas os neuros conseguem pedir a ressonância. Então, o clínico do posto nem consegue pedir. Então, o clínico do posto tem que encaminhar, ele não consegue pedir pelo SUS. Tá. Se ele quiser pedir por fora, para pagar, daí consegue. Tá. Mas para pedir dentro do SUS de maneira gratuita, ele tem que primeiro me encaminhar o paciente, o paciente fica um tempo na fila, que depende do estado da cidade, quando chega para mim, daí eu consigo pedir. Porque mas se o clínico... Curitiba... Se o paciente... Desculpa. Curitiba... Se o paciente... Não, pode falar. Vai, pode falar. Não, a gente vê em Curitiba, as coisas são mais rápidas. Aqui a gente vê o nosso estado, São Paulo, Nordeste, é muito demorado. E às vezes esse paciente, por demorar tanto, tem mais sequelas do que se conseguisse um diagnóstico precoce, né, doutor? Com certeza. O diagnóstico precoce muda muito a história da esclerose. Então, se a pessoa, assim, está se informando nos perfis, na internet, está muito convicta de que tem alguma coisa errada, e o encaminhamento do neuro do SUS vai demorar muito, existem algumas opções. Então, a pessoa pode tentar fazer a ressonância de maneira particular. Existem alguns programas de laboratório, que são programas que fabricam e que vendem os remédios para o SUS, que às vezes eles dão a ressonância de graça também, quando a pessoa tem uma suspeita de esclerose. Ah, que legal. Então, se a pessoa está só com suspeita, e ela liga nesse programa e fala assim, eu tô com um sintoma tal, e o médico pediu para mim uma ressonância porque eu tenho suspeita de esclerose. Às vezes o laboratório dá a ressonância também, sem pagar nada. Que legal. Então, sim, se a pessoa tá com suspeita, seja porque ela acha, seja porque o clínico achou, e o neuro vai demorar, ou vale a pena pagar, fazer vaquinha, pedir... Tem algumas empresas que fazem ressonância gratuita, assim, então aqui em Curitiba tem algumas empresas que se a pessoa chega e fala assim, mostra comprovante de renda, mostra o pedido, mostra a necessidade, às vezes as empresas fazem também. Tem uma pessoa que está falando aqui, estou com uns sintomas, né? Muitas dores nas pernas e ninguém descobre. Então, essa jornada, né? De vai para um médico, vai para o outro. E essa espera que é complicada, né, doutor? Quando realmente a gente fala assim, nossa, preciso correr urgente, vou dar algum sintoma assim mais grave, doutor, que a pessoa fala, agora eu preciso ir mesmo. Ainda mais jovem, né, Sim, doutor? então, Jovem, ninguém quer ir no médico, né? Então, na esclerose, às vezes a pessoa fica o ano inteiro bem, 2 anos bem, 3 anos bem, e de repente vem uma crise que a gente chama, que é um surto. O surto é o momento que houve aquele ataque do corpo contra a bainha. Então não é uma coisa que fica atacando o tempo inteiro, 24 horas. A maioria das vezes a pessoa fica o ano inteiro bem para ter um surto no ano. E daí passa. E quando a pessoa tem... Às vezes passa sozinho, às vezes precisa de tratamento, e às vezes deixa sequela. Então, uma situação de urgência na esclerose é quando a pessoa está em surto. Porque quando está em surto, que é um sintoma novo, que é a visão que acabou de embaçar, é a perna que acabou de falhar, o tratamento é com corticoide na veia. Então não tem como fazer em casa, no posto, tem que ir para um ambiente hospitalar, assim.
que é sim. UPA, pronto-socorro ou hospital mesmo. Aham. Então, se a pessoa tem esclerose e começou com sintomas novos, Uhum. possível surto, ou se Uhum. ela não tem esclerose, mas também está com assim, uma vista muito embaçada que não enxerga, uma Uhum. perna muito fraca que não levanta, um Uhum. desequilíbrio novo que não tinha, aí sim Uhum. é motivo para ir para o setor de emergência, não mais no posto. Vai para o Uhum. pronto-socorro, para a UPA, para o hospital, falar que está passando mal, que precisa ser internado, fazer exames na hora, no mesmo dia, para ganhar o Uhum. tratamento certo. Não, esse não Uhum. tem como esperar daí 1 ano, 2 anos, 3 anos, sei lá quanto tempo vai ficar na fila do neuro. Uhum. É, isso é. Gente, por favor, ouça esse alerta. Vocês que às vezes sentem isso e sai da crise e falam, ai, tô ótimo, e não sabe, né? Não saiu com aquele diagnóstico. Então, isso é muito importante para vocês, gente. Porque esse tratamento, né, doutor, depois que teve esse diagnóstico, você sabe como proceder. Então, aí o doutor vai ver qual o medicamento ideal para você, que tem alguns no mercado, né, doutor? Que vai dar certo para você, outro não. Então, demora um tempo também, né, doutor, para ver o que o organismo vai aceitar, como vai ser tratado, como vai ser aquele tratamento, né? Esse tratamento às vezes vai ser Sim, porque multidisciplinar, né, doutor, também. Porque então existe esse tratamento da crise que a gente falou, que é o Uhum, corticoide para tirar da crise. Mas uhum, fora o tratamento da crise, tem o tratamento preventivo daí. Que daí existem uhum, comprimidos, injeção na uhum, barriga, injeção na uhum, veia, que são uhum, tratamentos daí contínuos. Esses tem que usar o ano inteiro para não dar a crise, para prevenir a crise. E uhum, realmente a gente tem que negociar bem com o paciente, ver uhum, se ele, a mulher ainda vai engravidar, não vai uhum, mais, se ela gosta de agulha, não gosta de agulha, se ela viaja muito, com o que ela trabalha, para a gente escolher um remédio que se adapte a ela e não ela se adapte ao remédio. Então, uhum, a gente tem que ver um remédio que se encaixe na rotina do paciente. E não falar para o paciente, ó, paciente, uhum, infelizmente o remédio para você é tal, você vai tomar essa injeção aqui, se vira, uhum, guarda na geladeira. Então a gente tenta uhum. adaptar os remédios à rotina da pessoa e não o contrário. Porque hoje em dia já existem muitos remédios muito eficazes, com poucos efeitos colaterais, e dá para controlar super Uhum. bem a doença, a esclerose. É, E, esses e medicamentos tem também. também, né, doutor? Eles são do alto custo, eles são de altos valores. Então, eu queria falar para você, às vezes você não consegue, você consegue via demanda judicial, tem como conseguir o medicamento, porque às vezes a pessoa também fala, nossa, fulana toma aquele medicamento, é muito caro, ai, eu não consigo e tal. Mas assim, existe essa viabilidade via demanda judicial e você consegue sim até acesso a esses medicamentos, né, doutor? A maioria consegue sem justiça, porque existem Uhum. muitos remédios que estão disponíveis no SUS. Quase todo Que mundo se ótimo, trata pelo SUS. Então tem remédio que de ótimo. 400 mil, 500 mil no SUS que Uhum. não precisa nem de Sim. justiça. Se você levar a receita do neuro Uhum. lá no SUS, na farmácia de alto custo, você sai com o remédio de Uhum. lá. Então, mesmo Mas quem tem Curitiba, convênio, mesmo doutor. quem tem particular, Uhum. De não, todo Curitiba é estado tem mais remédio. Assim, lógico, do Paraná, assim, Curitiba né? é um Do pouco mais estado. fácil, mas, É. mas todo estado tem os remédios, Uhum. lógico, nos convênios e no particular tem alguns remédios a mais. Sim. Mas no SUS, o Uhum. Brasil inteiro tem o protocolo que funciona e tem muitos remédios no SUS. Uhum. Talvez seja mais demorado em um estado ou outro, mas com Uhum. certeza tem. A maioria dos remédios tem. Assim, são poucos que não têm o SUS, que os Uhum. pacientes de convênio têm acesso, que o SUS não tem, mas Uhum. são poucos essa diferença. Então a maioria consegue pelo SUS. Mesmo quem se trata comigo no hospital particular, a maioria das vezes pega Uhum. no SUS o remédio mesmo, e sem justiça. Que ótimo. Geralmente Que são ótimo. poucos casos que precisam acionar a justiça para pedir um remédio Uhum. extra, um remédio que está muito novo, muito moderno. Uhum, que ótimo. Gente, aproveitando até o portal Preço Medicamentos está aqui conosco e eles é um portal especialista em medicamentos de alto custo, de patologias raras. Então lá também você consegue ver esses valores, como funciona, né? Porque cada um vai atuar de maneira diferente. Então, às vezes, a gente vê muito isso, né, doutora? As pessoas às vezes falam, ai, mas dá efeito colateral tal medicamento, ai, tem que fazer tratamento. E às vezes fala, ah, eu não tô querendo muito. Então é o que você falou, é muito esse acordo, né? Do médico com o paciente e a família também, né, doutor? Porque assim, a gente eu vi você falar muito assim das mães, né?
A gente ouviu bastante portais também falando das mães de pacientes com esclerose. Então, as mães se assustam muito, né? Acho que a família se assusta, né? O marido, nossa, minha esposa com esse diagnóstico. Então, assim, que conselho o senhor dá para a família também, assim? Os familiares sempre perguntam como que pode ajudar, o que que Uhum, pode fazer. O que uhum, eu falo pros familiares que vêm em consulta, ou que mandam perguntas, é uhum, que a gente, assim, lógico, depende muito da pessoa. Tem gente que quer ter mais gente por perto, tem gente que não quer, tem gente que tem uma relação melhor com a mãe, tem gente que não tem, com o irmão, com o pai, e assim vai. Mas, uhum, em geral, um conselho que serve para todo mundo é você respeitar o tempo da pessoa, uhum, nunca forçar nada. Falar assim, não, você tem que contar, você tem que se abrir, você tem que não sei o quê. Não tem que fazer nada, você tem que fazer o que você quiser. uhum, A pessoa diagnosticada faz o que ela quiser. sim. Se ela quer contar, ela conta. Se ela não quer contar, ela não Uhum, conta. Se ela quer viajar, ela viaja. Se ela não quer viajar, ela não viaja. uhum, Então, o que eu dou de conselho para os familiares é respeitar o tempo e as vontades do paciente. Pergunta uhum, para ele, ó, como é que você está se sentindo? Como é que eu posso te ajudar? Você uhum, gostaria que eu fizesse uma atividade física contigo? Você uhum, gostaria que eu fosse na nutricionista contigo? Na uhum, próxima consulta você quer que eu vá junto? Você uhum, quer que eu pesquise alguma coisa para você? uhum, Você quer fazer tal. Então você tem que sempre perguntar para o que que a pessoa quer. uhum, Respeitar o tempo dela para as decisões dela uhum, e perguntar para ela como é que eu posso te ajudar. Ó, fulaninho, eu sei que você está passando por isso, como é que eu posso te ajudar? Você quer que eu te visite? Você quer que eu te ligue? Você quer que eu pare de falar contigo? Então eu sempre peço para falar com a pessoa. E antes a gente falou do tratamento multidisciplinar, e realmente é muito importante. Eu falo que às vezes é tão mais importante que o próprio remédio. Então, toda vez que a gente dá o diagnóstico da esclerose, eu falo para o paciente que ele vai ter que tomar o remédio, uhum. mas não adianta só tomar o remédio. A pessoa tem que mudar de vida, ela tem que, eu falo assim, às vezes tem que virar um atleta. Então a Legal. pessoa tem que se matricular numa atividade física 2, 3 vezes por semana e fazer Uhum, regularmente. Isso vai ajudar a controlar a doença uhum, e vai ajudar a ter um porte físico uhum, melhor, um condicionamento físico melhor, que vai tornar mais difícil para a doença te deixar uma sequela, te deixar um surto quando acontecer. Tem que uhum, cuidar muito bem do emocional, porque a gente sabe que se o emocional não estiver bem, a doença também não vai ficar bem. Por mais que a doença seja controlada com remédio, se o emocional não estiver bem, você não vai se sentir bem. Então eu peço para fazer terapia se for necessário, ir para os grupos se for necessário. E o uhum, terceiro item que eu acho muito importante é a alimentação. uhum, Então existe muita relação de intestino, microbiota, alimentação inflamatória com doenças autoimunes. Então uhum, eu geralmente me limito como neurologista a pedir para o paciente ter uma dieta saudável. Eu falo assim, ó, seja saudável como eu deveria ser. Prefira saladas, legumes, evite as massas, prefira proteínas magras. Quando o paciente quer investir um pouquinho mais, assim, se dedicar mais na alimentação, eu peço para ele passar no nutricionista da área para fazer elaborar cardápios melhores, não deixar faltar nada. Mas uhum. acho que essas três coisas são muito importantes além do remédio, que é atividade física, psicologia e nutrição. Muito legal, doutor. Uma coisa também importante, igual você falou, né, da atividade física. É lógico que todo começo, gente, para pessoa normal já é difícil a atividade física. Então, não usa a esclerose como desculpa, né, doutor? Fala, ai, não, porque... Mas se você não consegue academia, é o que eu falo sempre, começa no Pilates, começa um negócio mais tranquilo, né, doutor? Para conseguir. Então a gente vê assim, eu tenho uma amiga que eu incentivo bastante, que ela fala, ai, dói muito, dói muito. Eu falo assim, mas como começar no Pilates, né? Porque isso é importante. Queria que você falasse um pouquinho disso, que a mulher consegue ser mãe com esclerose, né? Que tem uns mitos, né, doutor? Fala um pouquinho dos mitos que existem, né? Ainda na atividade física, então, realmente a atividade física na água é muito boa, evita os impactos, vai mais devagar. Pilates é muito bom, começa mais de leve. O importante é de começar a pegar gosto e aos poucos ir melhorando. Em Uhum, relação aos mitos, eu já peguei paciente que chegou e falou assim, doutor, meu sonho era ser mãe, mas depois do diagnóstico me proibiram, nunca vou poder ser. uhum, Mas não existe isso, assim. Então, se você tem o diagnóstico hoje, você tem aí seus 20 anos e quer ser mãe, uhum, vai ser. A uhum, gente hoje em dia tem remédio para tudo quanto é tipo de esclerose, tudo uhum, quanto é jeito. uhum, Então, tem remédio que dá para usar na gestação, tem remédio que usa antes da gestação. uhum, Praticamente não existe proibição de engravidar. Então, uhum, todo paciente com esclerose múltipla pode engravidar, uhum, desde que seja bem acompanhadinho com o neuro, no tempo certo, não uhum, vai engravidar perto de uma crise, perto de um surto, vamos uhum, esperar a doença ficar mais controlada um tempinho, mas depois vai poder, não tem problema. uhum. Outro mito que tem bastante é da cadeira de rodas, que é uma assombração, parece uma nuvem negra que tem assim nos pacientes.
pacientes. É verdade. Mas é uma coisa que eu falo assim para os pacientes, que é uma coisa que não é mais a realidade de hoje em dia da esclerose. Uhum, A realidade de hoje em dia da esclerose é uma pessoa praticamente normal, assim, é uma pessoa normal. uhum, Que é uma pessoa que não vai ter mais muita sequela, que vai viver bem com o seu remédio, que não vai ter grandes problemas. Porque quando a gente pesquisa no Google, esclerose múltipla, quem tem? Sempre uhum, aparecem as mesmas pessoas famosas que estão com uma doença mais avançada, que uhum. tem uma doença assim há muito, muito tempo, lá de 1900 e pouquinho, que É, não tinha tratamento direito, que não tinha diagnóstico direito, que ficou sem uhum, fazer o tratamento direito. E daí, uhum, infelizmente, é uma possibilidade, sim, assim, um surto forte acontecer uhum, e deixar a pessoa na cadeira de roda, com uma sequela mais forte. uhum, Isso pode acontecer, mas felizmente não é mais a realidade hoje em dia. uhum. A grande, grande, grande maioria dos pacientes não vão nem chegar perto de uma cadeira de rodas durante a sua vida de esclerose. Sim. Gente, Outro olha, mito que tem, só para falar, doutor, tem mais, estava 380 pessoas aqui, nossa, ouvindo. Gente, se vocês tiverem dúvidas, vão passando. Gratidão, doutor, tá bombando aqui a live aqui, ó. Pode continuar nos legal. mitos aí. Outro mito que tem é de diminuir a expectativa de vida. Então, quem tem diagnose de esclerose hoje vai viver e vai sobreviver e vai viver a mesma quantidade de anos que provavelmente viveria sem esclerose. Então, a esclerose não tira nenhum dia de vida da pessoa. Uhum, Isso, assim, na maioria dos casos, bem uhum, controladinho. A gente sabe que tem pacientes que, se não se tratar, pode ter mais complicação, se não tratar, pode ter mais problema, mas, de maneira geral, a pessoa não morre de esclerose. A esclerose não mata. E também não antecipa em nada as coisas. A pessoa vive uh, normal, a maioria das vezes. uhum. Outro mito que tem é que, quando a gente fala de esclerose, aparecem dois medos para o paciente. O primeiro medo é aquela doença do pesquisador, que é a esclerose lateral Uhum. amiotrófica, que é uma doença que a pessoa geralmente assim morre em 1, 2, 3 anos, a pessoa morre porque ela degenera o corpo inteiro nos neurônios. Uhum. E a esclerose múltipla não tem nada a ver com essa doença. Infelizmente, elas têm o mesmo nome, que é a esclerose. Mas a esclerose múltipla, que é essa que a gente fala, que eu trato, Uhum. é aquela doença autoimune que dá as crises que não tira a expectativa de vida. E que, se você tratar direitinho, vai viver normal pro resto da vida. Mas existe, infelizmente, essa outra doença chamada esclerose lateral amiotrófica, que é uma doença bem mais difícil, que Uhum. não tem tratamento bom, e que Uhum. a maioria evolui para muita sequela e óbito em pouco tempo. Uhum. E um último mito que tem é de que antigamente dizia que o velhinho que estava com demência, com Alzheimer, estava ficando esclerosado. Então, quando a gente dá o É, diagnóstico de esclerose múltipla, as pessoas pensam, putz, daqui a 5 anos eu não vou lembrar de ninguém, não vou conhecer mais é. ninguém, vou estar numa cama entrevado, não vou poder fazer mais nada sozinho, eu não vou nem falar mais, mas não existe nada disso. Então, Uhum. assim, se a pessoa com esclerose chegar aos 80 anos, pode ser que ela tenha problemas de memória. Pode ser que no começo, mesmo com 20, 30, 40 anos, se ela tiver muito surto, muita mancha na ressonância, pode ser que ela tenha problemas de memória. Mas não é uma regra que todo mundo vai ter. E a maioria também, como eu falei de cadeira de rodas, a maioria vai passar longe de ter qualquer problema mais sério de memória. Que legal, doutor. Nossa, tem muita gente, muita mensagem aqui, ó. Tem uma pessoa conseguir depois de 90 dias uma análise. Não temos mais nenhuma dificuldade no Brasil em adquirir pela rede do SUS. Fui diagnosticada com esclerose na terça-feira. Estou em estado de choque, assustada e com medo. Olha, minha querida, então foi para você essa live. Olha, um doutor falando jovem, falando de tratamentos modernos, falando de todos esses mitos. Então, ó, Deus ouvindo as suas orações. O problema realmente é esse medo, esse mito que a pessoa fala. Então, gente, bloqueia um pouco esse tipo de gente, né, doutor, que fica falando essas abobrinhas, né? Ó, então assim, Não tem que ter medo não tem que ter não medo. tem que ter medo de se afastar das pessoas tóxicas. Isso aí. Hoje em dia, a realidade da esclerose é completamente diferente. Se você se tratar com o remédio direitinho, fazer essas três coisas, atividade física, nutrição e psicologia, É. eu dou assim altíssimas chances de você não se incomodar com essa doença no longo prazo.
Tem ó, uma querida falando aqui que para a família foi mais difícil do que para ela. Às vezes, muitas das vezes você vai encorajar, né? Então, uma pessoa falando muito bom, doutor Matheus, um novo normal. É um novo normal, mas, gente, é um dia de cada vez, né? Não é aquela coisa de você pegar o diagnóstico. Por isso que eu falo, é tão bom quando você vai para um doutor preparado e você sai de lá encorajada com a família. Gente, aquele olhar também de julgo, de coitadinho, que acabou a vida. Para com isso. Então, muitas das vezes somos nós, como familiar, como amigo, que faz esse olhar para a pessoa, né? De falar, não, você agora não consegue, não, mudou sua vida. Então, a gente que coloca essa pessoa no deprimida, que coloca mal, né, doutor? Então, vamos encorajar sim, gente, vamos ajudar. Como o doutor falou, vamos lá, vamos para academia amanhã. Então, programa, né? Tem uma pessoa especial que está ouvindo, muitos de vocês estão ouvindo, que são familiares. Então, começa você também com uma rotina nova, um ciclo novo, e encoraja essa pessoa que está precisando disso, né? Fala, ó, eu vou com você, eu tô contigo, né? Vamos fazer uma dieta aqui em casa, né, doutor? Vamos se preparar. E, ó, a família muitas vezes atrapalha o tratamento, sim, muitas vezes é difícil, né? Uma perguntando aqui, doutor, fala sobre a mielite transversa. Então, mielite transversa. Uhum, Dentro do nosso sistema neurológico, a gente tem o cérebro e a uhum, gente tem a medula, que é uma continuação do cérebro para baixo, que desce pelo pescoço e pela coluna torácica. E quando uhum, termina a coluna torácica, ali perto do bumbum, saem os nervos para as pernas. Então, do cérebro até chegar no bumbum, tem parece um cabo de vassoura, assim, um cordão grosso de tecido cerebral que fica aqui no pescoço e na coluna, que é a nossa medula espinhal. E mielite transversa é a inflamação dessa medula. Então, aquelas manchinhas que podem dar na ressonância da esclerose, podem dar no cérebro da pessoa, ou podem dar na medula, uhum, que é quando pega aqui na mielite. Então, mielite uhum, transversa pode acontecer pela esclerose, mas também pode acontecer por outras doenças, como a neuromielite óptica, doenças uhum. infecciosas, uma série de outras doenças podem dar mielite transversa, que nada mais é do que uma inflamação da medula. Uhum. Olha, a Fernanda tá falando assim, eu tive que me ressignificar. E é isso, gente, é ressignificar mesmo. É você falar, olha, agora eu vou ter que mudar meu estilo de vida, meu estilo da minha família, né? Ó, o surto é um dos sintomas que mais duram mais de 24 horas sem melhora. E é o momento de ataque na capa da mielina, tá certo isso, doutor? É isso aí. Perfeito. Então, o É muito surto bom não é um sintoma que. esses O surto grupos. não é um sintoma que começa do nada, assim. O Uhum, surto geralmente é um sintoma que ele começa lento e vai piorando e dura mais que 24 horas. uhum. Então não basta deitar em cima da perna e acordar com ela formigando. Tem que ficar Hum, formigando, 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 formigando por 24 horas sem passar. Quando entendi. passou de 24 horas, a gente pensa muito fortemente num surto. Uhum. E aí, nesse caso, se a pessoa está tomando a medicação, ela continua tendo esses surtos, doutor? Pode ter ou não? Pode ter. Então ainda não existe nenhum remédio que seja 100% certeiro para travar a doença. A gente está Uhum. chegando perto, assim, já tem remédios que são mais de 90%. Mas quando melhora o remédio, menor é esse risco. Mas o risco Uhum. existe com todos os remédios de vir a ter outro surto. Muitos Uhum. pacientes nunca mais têm surto. Mas o Uhum. risco existe sempre para todos, nem que seja um risco muito pequenininho. Uhum. Doutor, uma pessoa falando e é muito real, né? Há 20 anos atrás, a recomendação não era nem fazer ginástica. E não era mesmo. Daí já era todos esses mitos eram reais, né, doutor? Então Isso ó, já aí. pode falar, Outra doutor. coisa legal outra coisa legal que eu já escutei bastante foi gente falando assim: ó, doutor, eu não queria ter esclerose, mas agora que eu tenho, eu agradeço ela, porque eu sou uma pessoa completamente diferente agora. Antes da Uhum. esclerose, eu era de mal com a vida, sedentário, acima do peso, não queria nada com nada. Agora, eu só tenho diagnóstico, estou me tratando, não tenho sequela nenhuma, mas eu sou uma pessoa Uhum. diferente. Hoje eu faço atividade física, me relaciono melhor, me alimento melhor. A pessoa fala Uhum. que não queria ter, mas já que tem, agradece por ter tido, porque foi uma mudança assim na vida dela.
Sim. É tudo, é o que a gente fala, né? Às vezes tudo coopera para o bem, por mais que é uma coisa tão difícil, né? É um diagnóstico, né? E a gente não pode se prender a isso, né, doutor? A maioria tá falando que faz pilates, viu, doutor? Acho que é mais a mulherada que curte pilates. Ó, sou mãe de dois meninos, ó. Eu tenho uma amiga maravilhosa também, que ela também tem um casal lindo, maravilhoso. Então, para vocês que não são mãezinhas, gente, fiquem tranquilas que dá para ter vida normal, correr atrás da criança, amamentar. Então, todos aqueles mitos, né, doutor? Dá para ter tranquilo. Ó. Sou mãe de 3 filhos, tá vendo? Mulherada, ó, gente. Tem filhos, o cuidado transforma, hoje existem medicamentos, médicos capacitados, sim. O legal também, doutor, esses grupos, né? Eu acho muito legais esses grupos para encorajar. Então, gente, procura a hashtag esclerose múltipla, procura os grupos, tem um monte de gente aqui de grupos, de portais que estão falando disso. Olha, tem uma aqui que falou, ó, temos esclerose múltipla desencadeada pelo Covid. Isso eu nunca ouvi, doutor, isso é real? Sim, então funciona assim. A pessoa que vai ter esclerose ao longo da vida, ela meio que nasceu com essa predisposição. Já nasceu na gene, no genética da pessoa. E durante a vida, são vários os fatores que a gente sabe que pode ser um gatilho para começar a esclerose. Que pode ser uma gripe, um resfriado, uma vacina do Covid, uma vacina da gripe, ou o próprio Covid. Então a gente teve bastante casos de esclerose, não assim que foram causados pelo Covid, mas é que a pessoa já ia ter em algum momento, daqui a pouco talvez ela tivesse, mas o Covid foi o gatilho para começar. Então a gente pegou bastante caso que começou pós-Covid, pós-vacina. Uhum. E nesse caso, a pessoa, vamos supor, tomou a vacina, a primeira dose, desencadeou, aí pausa tudo, como funciona isso? Ainda não, essa informação não existe uma resposta protocolar assim, Uhum, mas com os meus pacientes eu não tenho vacinado mais. Se foi bem assim pós-vacina, eu pedi para segurar as vacinas e focar na prevenção e imunidade de rebanho. Mas se teve alguma reação dessa bem pós-vacina, eu não dei mais dose, não. uhum. Essa daí eu nunca tinha ouvido, hein, doutor? Mas muito, é ótimo essas perguntas também, ó. O Covid foi um gatilho para o aumento da esclerose, desencadeado pelo vírus Epstein-Barr, que transmite mononucleose também, doutor, né? Qualquer vírus, né, doutor? Como você falou, né? Mas esse vírus Epstein-Barr é o vírus do beijo. Então, recentemente saíram várias notícias falando que encontraram a causa da esclerose, que era o vírus do beijo. Inclusive, tem alguns Nossa. tratamentos hoje em dia tentando focar em cima desse vírus, do vírus do beijo, que é o Epstein-Barr. Ele realmente parece ter uma gênese na esclerose, mas ainda assim, nada muito confirmado, ou que mude alguma coisa na prática. A gente sabe que esse vírus está envolvido, mas na prática ele não muda muita coisa, não. Mas esse mito é bom para os pais, né, doutor? Esse mito é bom. Ó, gente, vou escrever até um artigo para vocês, pais, para o carnaval do ano que vem. Vocês já aproveitem. Fala, filho, ó, não pode, toma cuidado. Esse aí é um mito bom. Esse eu gostei desse mito aí, ó. Não, Ó, esse é o... mas teve gente que até estava meio brava, assim, que saiu bastante notícias falando do vírus do beijo. Daí as Uhum. pessoas passaram a achar que esclerose passava pelo beijo, que Ah, era contagioso, que é outro mito, é não é verdade. contagioso. Não é Achavam que contagioso. o portador de esclerose passava a esclerose pelo beijo, ou que se você não tinha esclerose ia pegar de alguém por beijo. Então não é contagioso e Não, não passa. Pode beijar à vontade, digamos assim. Só se quiser fazer medo no tranquilo. filho, pode. Mas, Até isso, eu mas acho não que é é o que verdade. você fala. Você fala bastante dessa parte da afetividade, do relacionamento sexual. Então, isso também é importante, porque as pessoas também acham, falam, meu Deus, agora mudou tudo, né? Agora não vou ter potência, não vou conseguir nada. Então, também é um mito, né, doutor? Infelizmente, existe acometimento desse cunho sexual nos dois sexos. Então, principalmente quem tem manchas na medula, quem tem as mielites, acaba tendo mais dessas disfunções. Mas para tudo tem jeito, assim. Então, existe remédio para tudo quanto é jeito, existe terapia para tudo quanto é coisa. O importante é conversar entre as duas pessoas, conversar com os médicos, porque dá Uhum. jeito em tudo. Ah, legal, tá vendo, gente? Tudo dá jeito, fica tranquilo que dá para ter vida normal, né? Olha, o pessoal falando, eu tenho a memória horrível, acho que todo mundo tem.
É aqueles lapsos de memória, né, doutor? Daí fala assim, nossa, eu acho muito legal que você fala isso, né? Ai, eu tenho problema na memória. Ué, mas quem tem esclerose também tem. Aí eu tenho problema em tal coisa. Mas aí a gente acha que quem tem esclerose tem mais afetado. E às vezes não, às vezes o paciente da esclerose está muito melhor do que nós, né, doutor? Então, Eu fiz um post faz pouco tempo sobre culpar a esclerose, que às vezes os pacientes assim ai, botam tudo culpa na esclerose. eu Ah, acho esqueci a uhum, geladeira. Ah, culpa da esclerose. Ah, não uhum, dormi bem, culpa da esclerose. Ah, não sei, mas assim, outras pessoas também têm isso. Eu esqueço muita coisa todo dia. Então não é porque uhum, você tem esclerose que tudo é culpa da esclerose. Conversa com o uhum, neuro, explica teus sintomas que talvez ele te diga o que que é e o que que não é. Mas não é uhum. tudo o que acontece na sua vida daqui para frente que é culpa da esclerose. A Aline, é Line falando que tem esclerose há 11 anos e vive bem normalmente. Então ó, eu vivo bem feliz, é possível, acredite. Olha, isso é muito legal. Isso aí eu posso até falar, o mercado de trabalho pode fechar para quem tem diagnóstico de esclerose. Gente, minha amiga, ela teve uma promoção com esclerose, então ela tá no alto escalão aí. Então, gente, isso daí também é mito, mito. Então, os mercados corporativos, eles contratam sim pessoas com patologias, com doenças raras. Você consegue sim. Então, é o que o doutor falou, gente, é vida normal, né, doutor? Mas muitas vezes eles reclamam que enfrentam algumas dificuldades. Às vezes eles escondem o diagnóstico porque a empresa às vezes não quer. Se a pessoa for muito boa, acaba contratando. Uhum, Mas se a pessoa está de frente com duas pessoas, uma com esclerose e uma sem, uhum, às vezes se for uma empresa menor, pequena, ela não vai querer arriscar contratar alguém com esclerose que semana que vem pode ter um surto e ficar 15 dias sem aparecer. Ou que uhum, vai ter que sair do trabalho uma vez por mês para tomar remédio. Então, nas empresas menorzinhas, uhum, difícil, as pessoas, a maioria das vezes escondem quando pode esconder, conta mais para frente, uhum, mas a menos que seja às vezes, esses protocolo de inclusão, assim, mas eu já vi muito paciente reclamando que sofreu assim preconceito, não foi contratado, foi mandado embora. Algumas empresas nem sempre entendem esse lado. Que muita sorte da sua amiga ter uma empresa boa como essa e ter promovido ela. Mas eu já vi sim, ó. muito paciente reclamar e ter muita dificuldade com os trabalhos. Doutor, olha aqui, ó, o pessoal falando, doutor Matheus podia viajar algumas vezes no mês para atender em outros estados. Tá vendo, doutor? Ó, se quiser vir para Já São uma vez, Paulo, a gente já manda ver, doutor. Já tem fila de espera uma aqui, ó. vez já cogitaram fazer um ônibus para fazer um tour nos estados. Vamos ver se algum dia sai. Ah, mas sei lá, doutor, vai se planejando aí, pelo menos uma vez por mês, por exemplo, dia 20, dia 10 de cada mês, uma vez vai para São Paulo, outra vez vai para o BH, outra vez, né, gente? Ó, tá todo mundo querendo aí o doutor, né? Doutor, o senhor atende online também por telemedicina? Atendo. Tá vendo, Então gente? foi uma das coisas boas que a pandemia nos trouxe foi os atendimentos online. Legal, Então, nos últimos anos eu tenho feito algumas consultas, eu fiz até para alguns brasileiros fora do Brasil, então no legal. exterior, e às vezes tem pouco acesso, informação. Uhum, Então a gente bate papo por uma hora, olha os exames, me manda os exames por e-mail, uhum, tira dúvida, manda receita online, manda receita por correio. uhum. Então, se alguém precisar, no meu perfil tem um link lá na bio que tem o WhatsApp da secretária e todas as Ah, informações. legal, gente. Ó, o doutor, então, atende por telemedicina, então ele não precisa viajar, que ele pode atender você que está aqui no Brasil. Nós temos também, no Momento de Saúde, pessoas de outros países que estão aqui. Então, para vocês também que hablam espanhol, né, doutor? Também pode conversar aqui. Tem também inglês, mas inglês a gente conhece também, doutor. Pessoas que traduzem a consulta, então nós temos profissionais, então se vocês precisarem, perguntem a inbox aqui no Momento Saúde. Muitos brasileiros que estão nos Estados Unidos também, que é difícil para ter é, uma consulta, né? É tão difícil, você já pega um diagnóstico, ainda você vai ter uma consulta em inglês, você não sabe direito, né? Então é bem importante. Olha, uma pessoa falando assim, muito importante mesmo o médico certo, a especialidade que amo que faz toda a diferença. E faz mesmo, gente, é tão bom. Falando até nisso, eu ia até encorajar vocês, gente. Empatia é algo muito importante. Então, às vezes você vai no doutor que, nossa, você sai acabada, muda o doutor, gente. Vai lá, passa em outro. Tem que ser algo, porque é um tratamento para o resto da vida, né, doutor?
Então, tem que ser alguém É, muito mas legal. eu concordo. O problema é que a gente cai de novo é na burocracia. Às vezes o paciente do SUS não tem escolha. Ele ficou 3 anos na É fila para verdade, consultar um neuro X e ele não é consegue verdade. Vai trocar. naquele e E às vai vezes ele nem naquele. o neuro ele não consulta. Às vezes ele consulta o residente, o estudante, o neuro está fora da sala, o estudante sai, Uhum, conversa com o neuro, volta, libera, nem viu a cara do neuro. Mas sim, uhum, se você tiver a oportunidade de trocar dentro do SUS, tiver a oportunidade de trocar no seu uhum, convênio, ou trocar no particular, uhum, não aceite ser maltratado, não aceite um olhar de uhum, indiferença, não tem que uhum. aceitar nada menos do que ser assim, super bem tratado, como vocês merecem. Sim, muito importante isso, né? Ó, sou uma pessoa melhorar, eu melhorei como ser humano, é, pensei exatamente nisso hoje, tudo que Deus faz permite é perfeito. Doutora, minha ressonância apareceu um percentual pequenininho de alteração, porém todos os sintomas levam o neuro a crer em ser esclerose múltipla. Hoje não tenho mais convênio para investigar. Nesse caso, como que ela faz? Melhor ir para particular, né, doutor? Você pode ficar na fila do SUS ou tentar uma consulta com um neuro particular, e depois pode tentar fazer as ressonâncias pelo programa do laboratório. Uhum. Olha que legal Às vezes também. paga só a consulta e faz exames pelo programa daí. Ó, uma pessoa que também falando, doutor, que ela faz musculação, mas com personal. Muito legal, porque às vezes você tem vergonha de ir na academia das suas limitações, às vezes, né? Então, o início é legal também estar com personal. Ó, uma pessoa falou assim que não sabia de muita coisa que nós abordamos aqui. Nem sempre depende do tipo de esclerose que você tem. Deixa eu ver. Ah, não falamos sobre isso. Sim, Então existem três tipos de esclerose. tá. Existem três tipos. A mais comum Uhum. é essa que a gente estava falando até agora. Que a É pessoa fica o ano verdade. inteiro bem e de repente tem um surto. Fica o ano inteiro bem e de repente tem um surto. Uhum. Mas existem dois tipos de esclerose, que são as escleroses progressivas que a gente fala. São Uhum. pessoas que não têm esses surtos que eu falei. Uhum. A pessoa simplesmente vai piorando dia após dia um pouquinho. Cada dia está um pouquinho pior, um pouquinho pior, um pouquinho pior. Então são tipos de escleroses progressivas Uhum. que a gente fala que não tem bem esses surtos assim e melhora, surto e melhora. É uma pessoa que só vai piorando. Piorando, 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 piorando. Todo dia um pouquinho pior. 1% pior. Não é assim nada tão rápido que em um ano percebe muita coisa. Mas depois de 10 anos, 20 Uhum. anos, piorando um pouquinho todo dia, o pessoal começa a mostrar as sequelas e as dificuldades depois de uns 10, 20 anos. E para esse tipo de esclerose progressiva, os tratamentos são muito mais limitados. Então, tem um remédio, dois remédios no Brasil no máximo que funcionam. Para outra, que é essa, a normal, a esclerose normal, tem muito tratamento. Mas para as progressivas é muito difícil o tratamento e é uma doença mais complicada. Eu tive uma pessoa que falou isso, porque há tempo atrás ela não fez um tratamento adequado e hoje ela é muito sequelada 10 anos depois, porque, né, não cuidou, não fez o tratamento, né? Vida nova que segue, novas metas. Bexiga neurológica, doutor, uma pessoa que está perguntando. Então, existe bexiga neurogênica, é uma bexiga que está afetada por alguma lesão da esclerose. Uhum, Geralmente são lesões na medula também. Então, no meio uhum, do caminho do cérebro até a bexiga tem a medula. Então, na uhum, medula, se tiver mancha, vai interromper a conexão cérebro com bexiga e a bexiga vai uhum, ficar desgovernada, sem controle. Então, a uhum, pessoa que tem bexiga neurogênica pode ter bexiga de dois jeitos. Ou uhum, pode fazer o que a gente chama de um bexigoma. A pessoa não consegue mais botar para fora. E vai enchendo, 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 enchendo. Até que transborda, ou até que tem que passar uma sonda para tirar. uhum, Ou é a pessoa que começa a encher a bexiga, e a bexiga fecha sozinha, rápida, e a pessoa perde a urina sem querer na roupa. Então são uhum, dois tipos de bexiga neurogênica. Uma uhum, que só enche até transbordar, e uma que se irrita e fecha rápido. uhum, Existem como melhorar com fisioterapia, para uhum. fazer botox na bexiga. Tem muito Sério? remédio que dá para usar e muitas técnicas assim de não beber muita água, ter o momento certo para beber água, ir no banheiro preventivamente, tem muita coisa para fazer. Uhum. Nossa, muito legal, doutor. É muita coisa. Gente, é um assunto assim, né? É muitos detalhes, muitas particularidades. Gente, muito obrigada que vocês estão aproveitando esse tempo aqui com o doutor. Bom, mais um nisso, ó. Esse aqui já tinha escrito, ó, da bexiga neurogênica. Então, a gente já explicou isso.
Eu rodei. Ó, uma pessoa falando que só paciente. Eu rodei muito, de longe o senhor foi o único neuro que me tratou com carinho. Tem pacientes que faz até É, quem que CrossFit. é? Ó, essa paciente, Andressa e Carvalho. Ah, Andressa. Muito legal, E conversamos hoje. que legal, olha, outra pessoa falando que a pessoa tem esclerose múltipla e faz fisiculturismo, o outro faz CrossFit, é, tem esclerose múltipla, esse ano faz 23 anos e convivo bem, faço tudo isso, é verdade. Comecei a fazer natação, a natação tem sido bom. Olha, nanotecnologia, você tem alguma opinião sobre isso? Uma pergunta aqui. Nada ainda que tenha avançado na esclerose, eu acho que é um pouquinho amplo, assim, nanotecnologia, mas nada ainda que seja aplicado na esclerose. Eu acho que, assim, com certeza no futuro vai ter muito mais coisa, vai ter chip no cérebro, vai ter Uhum. chip na medula para voltar a andar, vai ter chip de memória, vai ter muitas outras coisas para recuperar sequelas, mas Uhum. hoje em dia não tem nenhuma aplicação para nanotecnologia. Gente, mais alguma pergunta? Nós já estamos aqui há 50 minutos, né, doutor? Nesse bate-papo é tão legal, porque flui todo mundo perguntando e tantas dúvidas. E ai, tenho a agradecer muito, doutor. Muito, muito, muito. Você acha também que essa época do frio tem dado mais surtos para essas regiões? Os pacientes sofrem mais ou não? Também isso é um mito. Então, em relação ao clima, tem duas considerações. A consideração número um é que a esclerose é mais comum em regiões longe da linha do Equador. Então, é mais comum assim no norte da Europa, no Canadá, que são regiões mais frias, e é mais comum no sul, sul do Brasil, Argentina, Equador, Austrália. Então, a gente sabe que o sol mais forte na linha do Equador provavelmente protege as pessoas de terem esclerose por causa da vitamina D. E quem está muito longe da linha do Equador, que está nessas regiões que neva, que é muito frio, que não tem sol, tem maior índice de esclerose provavelmente por menos sol e por questões genéticas. Então, as cidades, os países mais frios, com menos sol, têm mais esclerose. E o clima, por exemplo, estamos em Curitiba hoje. O frio faz bem para o portador de esclerose e o calor faz mal. Porque no calor, os pacientes ficam assim mais cansados, mais fadigados, a visão volta a embaçar, a perna volta a travar. Então o calor judia dos pacientes. Então se ele tomar um banho quente, pode ser que saia cansado do banho. Se ele entrar na piscina quente, pode ser que o olho embace. Então quem tem a esclerose geralmente se sente melhor no Que frio. bom! Mas quem mora nos países frios tem maior risco de esclerose. Então é um pouquinho contraditório. Uhum. Ó, tem falado que o medicamento tem dado dermatite atópica. Pode dar dermatite, reação Dermatite atópica medicamentosa? pode. Então, dermatite atópica é uma alergia na pele, uma coceira na pele que pode acontecer por alergia. Uhum. E às vezes o remédio, como ele mexe com a imunidade, ele pode ativar a dermatite. Então, se o dermatologista não está conseguindo controlar com creme, com outros remédios, talvez seja o caso de às vezes pensar em trocar o remédio junto com o neuro. Ah, legal. Minha única, essa que falou da dermatite atópica, todo paciente com esclerose múltipla vai evoluir para o tipo progressiva? Não, a maioria não vai evoluir. Uma minoria vai evoluir, principalmente os que não tratam, e ainda assim depois de muitos anos. Então a maioria dos que se tratam é muito, muito, muito difícil evoluir para o progressivo. Ai, Andressa falando, a vitamina D, atravessei a vida fugindo do sol. E assim também, né, doutora? Mas como você falou, a pessoa passa mal, mas ela consegue ir pra praia, consegue curtir. Quem tá no Nordeste, às vezes só de sair também da onde ela tá. Então, às vezes, quando você pega um diagnóstico desse, é até bom sair um pouco, ter um tempo para você, né? Voltar um pouquinho para si, para você voltar para a realidade e enfrentar, né, doutor? O calor, assim, é mais uma regrinha, assim, do que faz mal. Mas tem gente que não se importa com o calor, que quer ir pra praia de qualquer jeito, não pode ir sem problema. E um outro post recente que eu fiz é que da pessoa que está de testado também tem vida.
Então não precisa ter vergonha de sair. Ah, tá com o diagnóstico, vai ser visto na rua, vai ser visto na academia, na praia. Mas o senhor Wesley não tá doente, tá na praia. Ué, mas doente também vai na praia, doente também viaja, doente também vai na academia, tem que se cuidar, faz parte do tratamento. Então não tem que ter vergonha, medo de ser visto numa situação agradável, se tu estiver detestado, afastada, se recuperando. Tem que fazer tudo o que precisar. Nossa, isso é muito legal você falar, viu, doutor? Porque as pessoas daí se culpam. É muito mais da mente, gente. O julgo das pessoas é a gente aprender a blindar a nossa mente a enfrentar as pessoas, né? Então, realmente, você fala, ó, gente, vocês não têm que ficar dando, falando para as pessoas que tá, o que não tá, esse julgo. Então, eu brinco muito, eu falo assim, bloqueia por um tempo. Não quer responder? Bloqueia, né? Vive a sua vida. Se você acha legal responder, responde. Se não acha legal, cada um tem a sua jornada. E aquelas comparações também. Ah, mas o fulano tem o diagnóstico e tá lá. Mas eu não sou fulano, né? Então, curta a sua vida. É um dia É, de cada vez, né, doutor? Ó, isso, eu moro isso é na muito praia. importante, não se comparar. Uhum, Porque existe muita gente com doença mais forte, mais séria, que começou há mais tempo, que não usou o mesmo remédio que uhum, você, que não teve a mesma oportunidade. Então tem que cuidar uhum. muito com as comparações. E às vezes as comparações só fazem mal para o paciente. Então Sim. a gente, assim, é impossível não se comparar. Uhum, Mas às vezes as pessoas acabam se comparando e ficam muito para baixo, assim, quando vê uma pessoa que está mais pior, ou alguém que está melhor que você. uhum. Uma comparação nunca vi uma coisa boa de ficar se comparando. É, tem uma pessoa que falando que mora na praia e nem vai na praia. Nossa, se eu morasse na praia, eu ia todo dia. Ó, é uma pessoa que só lembra que tem esclerose quando tem crise. Qual o melhor tratamento para déficit motor? É fisioterapia, é recuperar. Eu vi ali que é déficit do pé caído, Isso. né? Então, qualquer sequela motora, o melhor tratamento é a movimentação desse músculo para você criar fibras novas. Então, não existe nenhum remédio no mundo que você tome que faça o músculo crescer. Uhum, Nem hormônio, bomba, não faz o músculo crescer. uhum, O que cresce músculo é exercitar aquele músculo. uhum, Então, é o pé que está caído, é a panturrilha que está atrofiada, uhum, tem que movimentar a panturrilha o máximo que puder, preferencialmente orientado, com fisioterapeuta, com professor, com personal. Então, uhum, movimentar muito o músculo que precisa ser recuperado. uhum. Gente, eu O sei que tá Botox todo. não atrofia o músculo. Não, né? É legal falar essas coisas, porque é isso, né? Que às vezes você ouve, ah, a pessoa fez isso, fez aquilo, né? É muito bom isso. Por isso que eu amo a live, porque a live aproxima, né, doutor? E às vezes você sente a vontade de perguntar, as pessoas estão se sentindo à vontade aqui, viu, doutor? Estão aproveitando aqui o tempo. Gente, eu queria encorajar vocês a seguir o doutor. Ó, acabei de chegar da academia, ó, que legal. E é assim, gente, aproveitar o tempo, a administração do tempo, né, doutor? Ó, fisiatra que indicou Botox. Uh, a fisiatra é a médica que ajuda na reabilitação. Então, se ela indicou Botox, eu confio plenamente na indicação. Uhum, Botox a gente usa muito na esclerose múltipla para tratar algumas sequelas. Mas uhum, não é o Botox que vai fazer a perna voltar a movimentar. O Botox uhum, vai meio que amolecer um pouco a musculatura para você conseguir exercitar ela de volta. uhum. Ah, legal. Doutor, já estamos chegando aqui na reta final. Eu queria agradecer mais uma vez muito por esse tempo, por você nos responder, por estar sempre presente. E eu queria que você deixasse uma mensagem aí, você que caminha com tantos pacientes, que está junto aí no dia a dia de cada um, o que você podia falar para encorajar aí todo mundo? Tá bom. Então, obrigado de novo, eu agradeço o convite. Eu sempre que faço as minhas lives, eu agradeço todo mundo que assistiu, porque eu sempre falo que hoje em dia, para você assistir uma live, você tem que abrir mão de tudo. Então, você tem que sair do WhatsApp, parar de mexer no Instagram, no Facebook, ligação, internet. Então, para as 300 pessoas que ficaram aqui assistindo a gente, Uhum, são 300 pessoas que abriram mão de tudo só para assistir a gente. Então, eu agradeço muito cada um que ficou aqui ouvindo, assistindo, comentando. Em relação à uhum, mensagem, eu sempre falo também que para os pacientes que a gente está vivendo uma nova era da esclerose, assim. Então, esse é o novo normal. O novo normal para o recém-diagnosticado de hoje para frente é uma pessoa que vai ter que tomar um remédio de vez em quando e que vai ficar muito bem e que muito provavelmente nunca mais vai ter crise na vida.
e que muito provavelmente vai ficar bem, sem sequela, muito longe de cadeira de rodas. Infelizmente, ainda tem pacientes que têm uma doença mais agressiva, mais forte, progressiva, que talvez não respondam tão bem aos remédios, mas vai ser uma minoria da minoria esses casos. Então, a maioria das pessoas vai ficar com uma doença controlada, com mínimas sequelas, com mínimos problemas, e que muito provavelmente todo mundo que for diagnosticado daqui para frente, ou recém-diagnosticado, em pouco tempo vai voltar para falar assim, ó, doutor, era verdade. Hoje eu estou muito bem, não estou com problema nenhum, eu sou uma pessoa muito melhor do que eu era antes. Então tem que aproveitar esse fardo que Deus dá para vocês, que nunca dá nada mais pesado que vocês conseguem carregar. Aproveitar esse fardo que vocês receberam e fazer a mudança que está sendo precisa. Mudar os hábitos, mudar os relacionamentos, mudar a terapia, mudar a alimentação, mudar tudo para você realmente ser uma pessoa muito melhor agora do que era antes. E eu só tenho a agradecer, né, todo mundo que está aqui. Essa live vai ficar salva aqui e essa live também vai virar um podcast. Então vocês fiquem de olho, encaminhem, compartilhem para quem chegou no final, para quem não conseguiu ouvir, quem estava na academia, que estava fazendo outras atividades, né, doutor? Muita gente está estudando também agora, está fazendo jantar. Então, para vocês, essa live vai ficar aqui. Gratidão, doutor. Várias pessoas falando, você é um anjo de Deus nas minhas vidas, muito obrigado, aprendi muito com a live, as pessoas falando que tinha medo. Então, foi muito enriquecedora mesmo essa live de hoje. Muito obrigado. E quando quiser, doutora, a gente está aqui, né, com as portas abertas aqui do Momento Saúde, para poder você falar um pouquinho mais para nós. Muito, muito obrigada, viu? Salvando aqui essa live. Obrigado, Boa noite para todos, viu, gente? Tchau, tchau. Boa noite. Obrigado Boa pelo noite, convite. gente. Tchau, tchau. Tchau.